Literatura para alunos surdos. Acadêmicas: Ernestina de Freitas Camargo, Keila Maria da Silva Lima, Rosimeire Luiz da Silva Rocha e Rosimeire Pereira dos Santos Magalhães. Resumo: a literatura surda é nova em nosso país, porque o seu reconhecimento de Libras também é recente como língua materna do surdo, pelo ano de 2002 e pelo decreto 10.436. Por ela, as pessoas desenvolvem seu conhecimento pessoal e de mundo. A literatura se torna importante à medida que traz representatividade ao surdo. A pessoa surda, quando em contato com a literatura, consegue se identificar. Isso é importante e bastante enriquecedor para o desenvolvimento dos alunos. Para essa investigação foram utilizadas pesquisas bibliográficas, livros, revistas e artigos científicos, com o intuito de refletir a realidade. Introdução. O cenário atual exige que o interesse pela leitura seja instigado, pois a leitura é fundamental na formação de pessoas críticas. É um elo de ligação entre o aprender e o letramento, para que formam leitores críticos e reflexivos. Silva de Almeida destacam que, a partir da leitura, a criança e o adolescente estabelecem ligação com o mundo, compreendendo e internalizando através da palavra escrita, se torna ativo, dando sentido e significado ao que foi lido, promovendo gosto como leitores e, consequentemente, como escritores. Segundo a autora Rose, em 2006, fala ao respeito quando comenta que ao surdo falta explorar, registrar imagens e fantasias, bem como informações sobre culturas da língua deles, né? Os livros literários, sim, como história de virtual, é importante durante a infância, pois as crianças possuem necessidade de imaginar o mundo de fantasia. A leitura deve ser algo que tem que ser presente na escola ao interesse do aluno. Deve estar num acordo para todas as escolas, que começa a escola com a escola sendo responsável pela leitura de texto. Apresenta-se na prática, né, do texto inusitado, a literatura em boa parte das escolas nacionais e mesmo grande centro urbano. O que acontece? Com a criança surda ou com educação infantil, jovens e adultos, tendo um surdo na sala de aula, necessita de... O surdo é mais a imagem. Ele vendo a imagem, ele capta todas as... Sim, o que você está falando, o que você está interpretando. Através da imagem e através de ser visual, o surdo, ele começa a codificar mais os resultados, né? Assim, através de imagem, de explorar assim, a imagem, né? Para eles aprenderem, sim, mas se desenvolver. Então, a literatura, sim, é muito importante no cotidiano dos estudantes surdos, né? Dando sequência aqui nas citações, segundo Rosa, ele enfatiza que o uso do livro é muito importante, que através dele as crianças surdas elas desenvolvem a aprendizagem tanto de leitura como de experiência visual, necessitando não só de livros, como de textos e de imagens, né, para que possam desenvolver sua capacidade visual e de leitura.
Os materiais e métodos utilizados, nossa pesquisa foi uma pesquisa qualitativa, que através dela busca entender a importância da literatura surda e do contato do surdo com a sua língua materna, né? As pesquisas foram de cunho bibliográfico, utilizamos livros, revistas, arquivos científicos, com a intenção de investigar qual é a importância da literatura para a formação humana e como ela é importante para o desenvolvimento da pessoa surda. E também é um meio muito importante de representatividade e de inclusão social. Nos resultados de discussões, a gente percebeu que para se desenvolver a literatura em sala de aula, deve-se pensar como trabalhar e quais os objetivos se pretende alcançar, para que assim a gente consiga êxito no que foi proposto, de forma que os alunos consigam se relacionar com a leitura e a literatura de uma forma benéfica. Então, nós vamos concluir o nosso trabalho, né? Literatura para os surdos, vamos concluir os resultados e as discussões, né? O professor, ele deve pensar, né, a realidade de seus alunos, analisar como desenvolver a literatura em sala de aula, né? O ensino da literatura e da escrita para os alunos surdos, né? Tem, assim, se desenvolvido, né? Mas não é habitual, né, a escola utilizar livros, jornais, revistas, entre outros, né? E, de modo geral, a escola também acusa que os alunos não sabem ler, que os alunos não gostam, que acaba que não proporciona, né, o aprendizado devido, né? E as atividades também de ensino da língua são, em geral, muito repetitiva, às vezes acaba sendo cansativa, né? E é onde dificulta o aprendizado. E a dificuldade também da escrita de português, né? Também tudo isso contribui. E por isso não expande, né, o conhecimento da forma que deveria ser, né? Passada, que deveria ser recebida, né? E a socialização de indivíduos contemplados, né, também pela alfabetização, né? O acesso à cultura, a capacidade de dominar a língua, né? E possibilita também, né, o acesso da cultura e a capacidade de dominar a língua, né? Porque tudo isso contribui para que possa desenvolver, né, um bom trabalho e para que, assim, na língua dos surdos, possa ter um desenvolvimento total, né?